6 horas e 58 minutos, como eu havia anunciado, estamos aqui com o secretário de Segurança, o delegado Emilson Farias. Bom dia, delegado. Bom dia. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Que bom você estar aqui com a gente mais uma vez. Mais uma vez. Final de ano, dezembro chegou. Como é que o senhor avalia esses meses que não foi fácil, né? Nós tivemos um ano difícil, né? E com saber de toda a população, nós tivemos um ano que não foi fácil, um ano de dificuldade no Brasil inteiro, dificuldade financeira, isso tudo se reflete nas secretarias, Reflete no governo, na no saúde, governo, na segurança, na educação, né? Mas eu acho, Astério, que se a gente fizer a soma e o resto aí, a gente vai chegar à conclusão de que nós temos números que são satisfatórios. Claro que eu digo sempre, na segurança, todo dia é segunda-feira, todo dia é dia de trabalho, todo dia a gente tem que trabalhar. Mas se a gente observar que a gente interrompeu uma tendência de crescimento de homicídio, uma tendência de crescimento que ela vinha se mantendo, a gente interrompeu com a queda de homicídio. Nós tivemos mais de 50% de redução de latrocínio. O ano passado, então, foi muito violento. O ano passado. De 2010 para cá, qual foi o ano 2011 para cá, 2012. Nós tivemos 2014, foi um ano difícil. Foi um ano bem difícil, um ano que a mudança da criminalidade, né? Nós tínhamos no estado do Acre, por uma questão cultural, o uso dos crimes de roubo e de homicídio praticado com arma branca. Houve uma inversão disso. Então, houve uma mudança no que diz respeito ao uso do instrumento utilizado para a prática do crime. Então, o instrumento passou a ser arma de fogo e não mais a arma branca, a faca, que era uma tradição, uma coisa muito natural e cultural, principalmente no interior do estado. Através de números, vocês têm todo esse mapa, essa geografia do crime. Houve uma mudança. E por isso que eu falei sempre ao longo do ano que a gente tinha que combater o ativo criminal arma de fogo. Nós tiramos de circulação esse ano, em torno de 900 armas de fogo. 900 armas de fogo. É muita arma. Muita arma. O ano passado nós tiramos 240. Foi, eu noticiei, 240, eu me lembro. 240 nós tiramos no ano passado. Esse ano nós tiramos em torno de 900 armas de fogo. Por quê? Porque nós verificamos que houve essa mudança do uso do instrumento utilizado para a prática de crime, tanto o roubo como o homicídio, que é um indicador mundial, né, na verdade internacional, a ONU acompanha o indicador que é o homicídio, com o uso da arma de fogo. Então era necessário que a gente combatesse a circulação desse ativo criminal, que é a arma de fogo. Por isso nós tiramos o número de armas de fogo. Nós tivemos muita abordagem, muitas abordagens. Né? A Polícia Militar fez mais de 140 mil abordagens nos primeiros 7 meses. Né? Então, 140 mil abordagens não é pouca coisa, é muita coisa, é muita gente abordada. Esse número mesmo? 147 mil abordagens. Então, é muita abordagem. Então, nós tivemos uma redução ali na Baixada de 30% de homicídio, que é uma área sensível. Do homicídio. De homicídio. Né? Nós tivemos uma redução de latrocínio de 50% de latrocínio, que é um crime que impacta, um crime que choca. Agora, eu sempre digo isso. Esses números é o suficiente para a gente dormir tranquilo? Claro que não é. Né? Claro que não é. Claro que não é. A gente tem que estar sempre atento, sempre procurando. A Operação Papai Noel, ela foi colocada na rua justamente porque a gente compreende. Primeiro que é uma tradição da Polícia Militar. A Polícia Militar, todos os anos, ela há muito tempo. Ela implementa a Operação Papai Noel. E a gente verifica que num mês em que a gente tem maior circulação financeira no Estado, por conta do 13º, o governador acabou de anunciar pagamento do 13º e do salário no mês de dezembro, nós vamos ter naturalmente um aquecimento no comércio, a gente verifica que mesmo com esse dinheiro circulando, a gente tem uma redução nos indicadores de violência e criminalidade por conta do dispositivo da rua, da operação, do policial na rua, da Operação Papai Noel que está posta e a população está vendo e está enxergando. Hoje eu vi você lendo os jornais aí, nós não vimos nenhuma manchete relacionada à criminalidade. Isso é um bom indicativo. Não teve. Isso é um bom indicativo. E ontem nós tivemos operações. E nós vamos ter no mês de dezembro, além da Operação Papai Noel, outras operações policiais. Então nós queremos fazer do mês de dezembro um mês tranquilo, um mês de paz. E isso a gente quer fazer ao longo de todo o ano. Foi um ano difícil. A gente acha que contornou e conduzimos da maneira... O senhor sabe que a população ela aplaudiu muito a reação, né, das forças de segurança àquele movimento que surgiu com aquele
assalto fracassado ali na clínica, né? Sim. Na Getúlio Vargas ali, aí começaram a queimar onde e tal. A reação de ir para dentro do presídio, de mandar gente para fora, aqui a gente recebeu o tempo todo mensagens aí. E é importante que se diga que isso não parou. Não parou? Ainda ontem nós estávamos reunidos até 8 horas da noite discutindo reestruturação de segurança pública. Então, a segurança pública a gente está pensando toda hora no agora para fazer um amanhã melhor. Então, nós não estamos dizendo que o ano acabou. O ano não acaba na segurança pública. O ano na segurança pública só acaba no dia 31 à meia-noite. Então, a gente não pode já pensar no ano que vem, a gente tem que pensar no agora, para a gente ter um ano que vem melhor. Então, nós estamos encaminhando para a Assembleia um projeto de lei relacionado, inclusive, a um Fundo Estadual de Segurança Pública, o que é importante, porque a gente começa a pensar a segurança pública dentro de uma situação de sustentabilidade. Então, a gente tem planejado e pensado... Pode entrar governo, sair governo, mas continua. Continua, tem que continuar, tem que continuar. Essa solução de continuidade. Né? E todos têm que estar juntos. Segurança pública é um interesse coletivo. A gente não pode mais aceitar aquela coisa tipo... Olha, recentemente eu tive agora em Campinas para verificar uma situação do cerco eletrônico, que é o nosso grande problema. Sim, ontem inclusive eu recebi aqui um e-mail a respeito disso, né? As pessoas querendo saber como é que está essa questão. Astério, hoje nós temos como grande gargalo na segurança... O que é o cerco eletrônico? O grande gargalo hoje na segurança pública, o que é? Crime contra o patrimônio. É roubo e furto. É roubo, celulares, celulares, mais de bolsa, tênis, celulares, roupa. Mais de 70% dos roubos, eu estou falando de roubo, eu não estou falando de furto, das pessoas que abordam alguém com a arma, com a violência ou com a grave ameaça, isso é o roubo. Mais de 70% são para subtrair o smartphone, para subtrair o aparelho celular. Então, veja, isso só ocorre porque a gente tem um mercado consumidor. Eu já tenho dito isso. Nós vamos fazer ações contundentes para que a gente combata... Pessoas comprando o roubo. Comprando o roubo e alimentando essa cadeia, que é um ciclo vicioso criminal. Então, nós vamos combater essa receptação de maneira muito forte. Quando a gente foi para Campinas, verificar um software que é desenvolvido pela Universidade de Campinas, que é a Unicamp, esse software, a gente vai trabalhar aquilo que mais nos preocupa hoje no estado do Acre, que é crime contra o patrimônio, o roubo e o furto. O que é o cerco eletrônico? Na Idade Média, Astério, a gente protegia as cidades com fosso, com muro. As muralhas, os fossos ali, botava jacaré, crocodilo ali dentro. Isso. Hoje a gente tem que ter a tecnologia ao nosso lado. E quando a gente vai buscar tecnologia, a gente está dizendo que a gente vai fazer uma muralha em torno de Rio Branco, uma muralha eletrônica. É uma muralha eletrônica em que a gente vai fechar a cidade de Rio Branco e algumas cidades do interior. Esse cerco vai fazer com que a gente, de maneira inteligente, tenha análise de vínculo de veículos. Porque a gente sabe que o crime, ele só ocorre de maneira a usar ou motocicleta ou carro. O crime não ocorre naturalmente a pé. Então a gente precisa compreender que às 8 horas da manhã, por exemplo, ocorreu hoje um homicídio em frente à sua casa, que Deus o livre. Ocorreu, o que passou lá naquele horário? Como é que passou? Para onde está se deslocando? Como é que é? Então, toda essa análise a gente vai passar... Isso é coisa do futuro. Vai passar a ter, a partir do ano que vem nós vamos passar a ter. Eu falei o ano inteirinho da Rádio Comunicação Digital. A Rádio Comunicação Digital é uma realidade. Cruzeiro do Sul começa a operar agora no mês de dezembro com a Rádio Comunicação Digital. Capixaba começa a operar agora no mês de dezembro na Rádio Comunicação Digital. Então eu estou falando de tecnologia para combater a criminalidade. A gente só vai conseguir avançar se a gente tiver inteligência, tecnologia e ciência. Então são esses pilares fundamentais para a gente combater a criminalidade. Quando a gente deu aquele ataque e deu a resposta em 3 dias, eu sempre digo isso e não é para dizer... O ideal era que não tivesse acontecido. Aqueles ataques que ocorreram em outubro. O ideal era que não tivesse acontecido, mas aconteceu. Nós temos indiscutivelmente hoje facções. Temos facções, no Brasil inteiro nós temos facções que operam de dentro de presídios. Isso é natural. Quantas pessoas não recebem ligações para aplicar um golpe que vem do presídio lá de Catanduva? Quantas pessoas não recebem ligações que vêm lá de Fortaleza? 085 é golpe. Isso é uma realidade. Então, o que a gente precisa ter? Capacidade de reagir diante do problema. E isso a gente demonstrou naqueles 3 dias de instabilidade aqui no estado do Acre. Então, a gente reagiu em 3 dias. Eu sempre digo o seguinte, não quero comparar, mas a gente tem que dar parâmetros. Quem está nos ouvindo precisa ter parâmetros. Em Santa Catarina, a gente demorou mais de 45 dias para prender 2 pessoas.
que atearam fogo contra ônibus. Em São Paulo, nós tivemos ataque a delegacias, a batalhões, e nós sangramos. Quando eu falo nós, eu falo o Estado. Claro. Sangrou durante mais de 30 dias, 60 dias, para poder identificar as lideranças. Nós, em 3 dias, restabelecemos uma ordem, restabelecemos a paz. O Exército foi para a rua. Todos foram para a rua. Todos foram para a rua para que a gente desse uma resposta à altura da envergadura do Estado. Ninguém pode ter e nem admitir um Estado paralelo. Em 3 dias, a gente estabeleceu a ordem. Repito mais uma vez, o ideal era que não tivesse acontecido, mas a gente tem que ter capacidade para reagir diante dessas situações de crise. E eu acho que isso a gente demonstrou. O senhor sabe que o senhor foi para um enfrentamento aberto com facções criminosas. Em algum momento nesse processo o senhor recebeu ameaças de morte, até porque comentava-se também, não, teve ameaça, não teve. O que aconteceu ali? Quais medidas que o senhor tomou sempre para se proteger? Astério, eu sempre recebi ameaças de morte. Desde o tempo que eu trabalhei na Delegacia de Combate ao Crime Organizado, sempre recebi. Nesse período, é claro que isso foi mais intenso, tem sido mais intenso. Eu não tenho nenhum problema com esse tipo de situação, porque é claro que a gente toma os cuidados devidos. Eu sou policial de carreira, todos sabem, sou policial de carreira. Nós fazemos uma opção de vida e a nossa opção de vida é defender e proteger a sociedade. E isso a gente vai continuar fazendo de cabeça erguida. Nós nunca vamos nos curvar a qualquer tipo de ameaça. Nós nunca vamos baixar a cabeça a qualquer tipo de ameaça. Muito pelo contrário, nós vamos enfrentar com cada vez mais rigidez, com cada vez mais dureza. Essa é a nossa obrigação. O que a gente precisa, Astério, que todos sejam imbuídos dessa causa. Eu não posso mais aceitar ou ouvir algumas situações que de vez em quando a gente ouve. Alguém que diz bem assim, olha, nós estamos cobrando policial lá no Jordão, nós estamos cobrando viatura lá em Capixaba, nós estamos cobrando. Aí eu pergunto, e o que você está fazendo para ajudar nesse processo? É claro que a maior responsabilidade é minha. Eu assumo o ônus e o bônus pelo que está acontecendo na segurança pública, porque é a pasta que eu conduzo. Então eu vou sempre responder e assumir as responsabilidades. Agora, algumas pessoas podem ajudar mais. Quando eu fui lá verificar, é uma questão de justiça, viu, Astério? Quando eu fui lá em Campinas para verificar essa situação do cerco eletrônico, é uma emenda de bancada que está saindo do Alan Rick. Está nos ajudando com a emenda de bancada de 2,5 milhões. Está ajudando. O Alan Rick, deputado federal, está vendo? Está ajudando. Então, está ajudando. Então, tem algumas pessoas que podem ajudar. Podem ajudar. A segurança pública, falando mal ou criticando. A segurança pública é interesse coletivo e dever de todos. Quem diz é a Constituição. Então, é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa dar as mãos dadas. A população entende isso. Ela sabe quem que está trabalhando e quem está se esforçando para fazer segurança pública. Diante de uma dificuldade, diante de uma crise, nós estamos dando a nossa vida e dando nosso óleo. Quando eu falo eu sou só o capitão do time. Na verdade, time, né? É o time. São os operadores de segurança pública que estão na rua e se esforçando todos os dias para proteger a sociedade. Quando a Operação Papai Noel é colocada na rua, nós estamos dizendo que nós estamos tendo policiais que estão abrindo mão das suas férias, tem policial que está abrindo mão da sua licença prêmio, tem policial que está vindo no momento que podia estar curtindo a família, tem policiais civis que vão se somar à Operação Papai Noel, tem 40 que já estão sendo colocados na delegacia, vai aumentar esse contingente no meio do mês de dezembro, então, bombeiro que está ajudando, então, o Detran que está na rua, disposto dentro da sua atribuição, então, são todos esses operadores de segurança pública que fazem diferença, a gente só conduz. Secretário, ontem eu recebi aqui pelo WhatsApp uma pergunta de uma pessoa que pediu, falou, falo com o secretário, sobre o raio-x do presídio, como é que chama aquilo? É o raio-x. Raio-x mesmo. É um scanner raio-x. Scanner, pronto, um raio-x do presídio, se foi comprado, se não foi, se vai ser instalado, quando vai ser, tem notícia. O raio-x, ele foi uma tratativa com o Departamento Nacional Penitenciário, o DEPEN, e teve uma falha no que diz respeito à questão procedimental administrativa e vários estados do Brasil que iam receber agora em dezembro vão receber só no início do ano. Então teve uma falha no processo administrativo. Então não foi só o Acre. Não dependeu do senhor? Não dependeu do Estado, né? Não dependeu do Estado. Então, mas está vindo. Tem vários estados, não foi só o Acre, que deixaram de receber agora em dezembro. Mas vão receber no início do ano. Vai vir. Aí o presídio local vai ter um scanner. Vai ter um scanner. Como é que funciona funciona esse raio-x? O raio-x, Astério, ele é uma radiografia. Ele evita que a pessoa tire a roupa, fique exposta ali. Isso, na verdade é uma garantia de direitos humanos, né? A gente também mas tem ele identifica se tiver, por exemplo, droga nas partes íntimas, celular. Identifica. Outra coisa, você falou da questão da ameaça.
já que você está trocando nessa situação do raio-x, a gente sempre, então aí nós estamos, princípio de direitos humanos, de respeito a direitos. Então a gente procura tratar as pessoas da maneira que tem que ser tratada. Eu, quando estive na Delegacia de Combate ao Crime Organizado, aquela pessoa que estava na minha frente presa, eu nunca desrespeitei direito. Eu nunca desrespeitei direito. Eu sempre respeitei todo e qualquer direito. Então a gente tem a cabeça erguida de fazer aquilo que tem que ser feito de maneira dura e firme, mas sempre resguardando e defendendo. Sem maltratar, sem ofender, sem escarnecer. Esse tipo de postura não é do profissional de segurança pública. O profissional de segurança pública é um profissional ético, um profissional sério que cumpre a lei, cumpridor da lei. E assim tem sido a nossa postura dos operadores de segurança pública, e é assim que tem que se pautar cada operador de segurança pública. É isso que manda a boa doutrina, é isso que manda a lei. Nosso princípio primeiro é a lei. Nós estamos presos ao princípio da legalidade. Ninguém está acima dela. Lei, né? Nem policiais, nem ninguém. Nem ninguém. Nós temos que ser o primeiro e o último a cumpri-la, a obedecer. Nós, operadores de segurança pública, temos que ser o primeiro e os últimos a cumpri-la. Nós tivemos aqui no Acre, acho que talvez, não sei se foi a primeira vez na história, foi aquela chacina, né? Ali a população, como é que o senhor viu aquele episódio, providências que foram tomadas? Foi muito triste a morte, né, da moça e do bebê, e aquilo causou uma comoção também, tanto é que 100%, né, da participação da população no programa aprovou ali não é uma chacina, é um linchamento. Linchamento, foi triste aqui, né, secretário? Essas são questões sempre controversas, né? São muito polêmicas. O importante é que a gente sempre esteja atento ao princípio da legalidade. Então, eu repito, em dias de crise, em dificuldade, quando a gente tem lá autotutela, ou seja, quando a gente tem lá as pessoas querendo fazer justiça com as próprias mãos, e a gente vê Brasil afora muito isso, e eu estou discutindo em nível de Brasil mesmo, porque a gente discute, a gente fala, a gente conversa com o secretário de Segurança Pública do Brasil inteiro. No fórum de secretário de Segurança Pública, a gente bota para esquentar alguns debates que tem que ser esquentado, né? Que tem que trazer a baila. Agora mesmo, Astério, a gente está discutindo, e eu tenho discutido no colégio de secretário, por que a gente não traz para fortalecer a segurança pública do Estado o Fundo Penitenciário Nacional? Por que é que as multas oriundas de todas as situações que ocorrem aqui, as fianças que ocorrem aqui, que são recolhidas na delegacia e depositadas dentro desse fundo, não são 2%, 5% revertido para os estados, para o bem da segurança pública da população? Então, essas discussões a gente tem que fazer. Por que o seguro DPVAT, que movimenta milhões e que tem uma seguradora que recebe com isso, e quem faz a prevenção de acidente de trânsito é o Estado, através do DETRAN, através da segurança pública. E ela é beneficiada indiretamente. Não vem 1%, não vem 2% para custear os estados. Então, são esses debates, são essas discussões que a gente tem que fazer. Mas voltando à sua pergunta, em tempos de crise, quando a gente tem assim autotutela, dificuldade de condução de situações específicas, a estrela polar da segurança pública e de qualquer um tem que ser sempre a lei. A bandeira é a lei. Essa é a nossa estrela polar, essa é a nossa estrela guia. Então, a gente tem que estar sempre atento à lei. Aquilo que diverge da lei, que está fora da lei, não é aplicável. A gente não. O importante é que nessas situações em que ocorre grande clamor público, a paz social é ruída no estado do Acre, a gente restabelece a ordem rapidamente. Que a gente consegue rapidamente colocar com a capacidade reativa forte, atrás das grades aquelas pessoas que praticaram crime, restabelecendo a ordem e trazendo de volta o tecido social que foi rasgado. É essa a obrigação do Estado-Polícia, é essa a obrigação da segurança pública. Quando o clamor público é incidente, é agudo, a gente tem que entrar de maneira muito firme, muito rápido, para restabelecer a ordem e trazer de volta a paz social. Eu acho que esse papel a gente vem cumprindo. Temos muito, mas muito que avançar. E eu acho que o ano que vem vai ser um ano melhor, por tudo isso que eu estou dizendo. Por conta do Fundo Estadual de Segurança Pública, por conta de reestruturação em inúmeras situações dentro da segurança pública, por conta do comprometimento dos policiais que tem sido cada vez mais incisivo e essa unidade, essa sinergia, esse encontro de integração que hoje é muito forte entre as instituições do Estado e da União. Então, eu acho que por tudo isso nós vamos ter dias melhores, sempre admitindo que nós tivemos um ano satisfatório. 2016 está vindo. Secretário, a gente espera o senhor antes da virada do ano aqui.
Estamos sempre prontos para a gente vir fazer aqui uma prestação. Fazer uma prestação de conta de como que foi o ano. Então, é a nossa obrigação. Então, eu sempre agradeço o espaço que vocês nos dão aqui na TV Rio Branco, Astélio. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia também, secretário. 7h18. Você não esqueça aí, né, a Autoescola Vitória. A gente tem, a Autoescola Vitória está ofertando para você, se você vai tirar a primeira habilitação, o que é que acontece é que você ganha a de motocicleta. Pode ser mudança de categoria, ônibus, carreta, caminhão, qualquer tipo de categoria. Tem um maior índice de aprovação. Autoescola Vitória. Nós vamos aí ao intervalo e a gente volta. Já fechamento. Obrigado pela audiência e até segunda-feira.